O relógio da Praça Central marcava exatamente 6 horas da tarde, quando a última esperança do dia começou a se desfazer como açúcar na chuva. O sol, cansado de testemunhar mais um dia de luta silenciosa, escorregava lentamente atrás dos prédios antigos do centro da cidade, pintando as fachadas desgastadas com tons alaranjados que pareciam zombar da situação. Ali, sob a sombra rala de uma árvore que mais parecia um galho seco fincado no concreto, Larissa sentia o peso de cada minuto que passava como se fossem pedras empilhadas sobre seu peito. A cadeira de rodas, sua companheira fiel de tantas batalhas vencidas e perdidas, nunca havia parecido tão pesada. Não pelo peso físico, esse ela conhecia como a palma da própria mão, mas pelo peso simbólico do momento. Eram 6 horas de espera. 6 horas olhando para as mesmas caixas coloridas de brigadeiros artesanais que permaneciam intocadas à sua frente, como pequenos soldados derrotados numa guerra que ela não sabia mais como vencer. O movimento da praça continuava o mesmo. Pessoas apressadas, caminhando de um lado para outro, celulares colados às orelhas, olhares distantes fixos em destinos que ela não podia adivinhar. Crianças corriam entre os bancos, suas risadas ecoando pelo ar da tarde, mas nenhuma se aproximava de sua pequena instalação improvisada. Nem mesmo um olhar curioso, nem sequer um "quanto custa?", murmurado com pressa. Larissa ajustou a postura na cadeira, sentindo as costas protestarem contra as longas horas na mesma posição. Seus dedos, delicados mas calejados pelo trabalho constante, tamborearam nervosamente sobre o braço da cadeira. As unhas, sempre bem cuidadas apesar das dificuldades, porque sua mãe sempre dizia que dignidade não custa dinheiro, estavam pintadas com um esmalte rosa claro que já começava a descascar nas pontas. Um detalhe pequeno, mas que ela notava. Sempre notava os pequenos sinais de que as coisas estavam saindo do controle. O vestido florido que escolhera pela manhã, pensando que as cores alegres poderiam atrair mais clientes, agora grudava incômodo em suas costas por causa do calor. O tecido, embora simples, era limpo e bem passado. Outro ensinamento da mãe sobre manter a dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mas agora, depois de horas de sol e frustração, até mesmo essa pequena armadura de autoestima parecia estar falhando. As caixas de brigadeiro eram obra de arte em miniatura, cada uma decorada à mão com fitas coloridas. Algumas azuis como o céu de manhã, outras amarelas como girassóis, verdes como a esperança que ela tentava manter acesa. Dentro de cada caixa, pequenos cartões escritos à mão, com frases de encorajamento. Você é mais forte do que imagina. Todo dia é uma nova chance. Acredite em você. Frases que ela escrevia para os outros, mas que naquele momento pareciam ironizar sua própria situação. O cheiro doce dos doces misturava-se com o aroma de escapamento dos carros e o perfume das flores murchas do canteiro próximo. Uma combinação estranha que, de alguma forma, resumia perfeitamente a contradição de sua vida. Beleza e luta, doçura e amargura, esperança e desespero convivendo no mesmo espaço, no mesmo momento. Larissa observou um casal de namorados passando de mãos dadas, rindo de alguma piada particular. A moça usava um vestido caro, daqueles que se vê nas vitrines das lojas do centro, e sapatos que provavelmente custavam mais do que Larissa conseguia juntar em um mês inteiro de vendas. O rapaz carregava sacolas de compras, e seus sorrisos despreocupados eram como uma linguagem estrangeira para ela naquele momento. Uma criança de uns 7 anos correu em direção às caixas de brigadeiro, os olhos brilhando com curiosidade infantil. Larissa sentiu o coração acelerar. Finalmente! Mas antes que a menina pudesse se aproximar, uma voz severa a chamou. "Marina, venha cá! Não fique mexendo nas coisas dos outros!"
A mãe da criança nem sequer olhou na direção de Larissa, puxando a filha pelo braço com uma pressa que parecia desnecessária. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de Larissa. Não era raiva. Ela já havia aprendido que a raiva era um luxo que não podia se dar ao luxo de ter. Não era sequer tristeza, pelo menos não a tristeza comum que ela conhecia bem. Era algo mais profundo, mais cortante. A sensação aguda de invisibilidade, de ser um fantasma em plena luz do dia. O aviso de corte de energia elétrica que estava dobrado no bolso da cadeira parecia queimar contra sua perna. Último aviso, dizia o papel amarelado. Pagamento até amanhã ou o fornecimento será suspenso. As palavras pareciam pulsar em sua mente como um alarme que não conseguia desligar. R$ 87,40, uma quantia que, para muitos, representava um almoço em um restaurante comum. Para ela, representava a diferença entre ter luz em casa ou passar mais uma noite às escuras. Pensou na mãe, Dona Helena, que naquele momento provavelmente estava em casa preparando o jantar com os últimos ingredientes que haviam conseguido comprar. Pensou no irmão caçula, Pedro, de apenas 12 anos, que fazia os deveres de casa à luz de velas quando faltava energia, sem nunca reclamar, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Pensou no pai, João, deitado no quarto dos fundos, cada dia mais fraco, cada dia mais distante, lutando contra uma doença que parecia ter mais força que toda a determinação da família junta. O peso da responsabilidade que carregava sobre os ombros, ou melhor, sobre os braços, já que eram eles que movimentavam a cadeira e sustentavam seus sonhos, parecia ter triplicado naquelas últimas horas. Aos 20 anos, Larissa havia se tornado o principal sustento da família, uma função que assumiu sem nunca ter sido pedida, mas que abraçou com a mesma naturalidade com que abraçava os desafios impostos pela cadeira de rodas desde os 15 anos. O acidente que a colocou na cadeira foi um divisor de águas na vida da família. Não por causa da deficiência em si, Larissa rapidamente provou que era capaz de qualquer coisa, mas porque aconteceu justamente quando o pai começou a apresentar os primeiros sintomas da doença que agora o mantinha acamado, como se o destino tivesse decidido testar todos os limites de resistência daquela família de uma só vez. Mas Larissa nunca se permitiu ver-se como vítima. Pelo contrário, encontrou na cadeira de rodas uma motivação extra para provar que era capaz. Aprendeu a fazer brigadeiros com a avó paterna, que morava no interior e visitava a família nos fins de semana. Começou vendendo para vizinhos, depois para colegas da escola, até que a pequena marca artesanal Doces da Lari se tornou conhecida no bairro. Cada brigadeiro era feito com capricho. Ela acordava às 5 da manhã para começar a preparar os doces, derretendo o chocolate no banho-maria enquanto a casa ainda dormia, mexendo a panela com movimentos circulares precisos que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O cheiro doce invadia a cozinha pequena, e ela sorria sozinha, imaginando as caras de alegria das pessoas que iriam saborear suas criações. As embalagens eram todas personalizadas. Larissa havia convencido um amigo que trabalhava numa gráfica a imprimir pequenas etiquetas com o logo que ela mesma havia desenhado. Um coração sorridente segurando um brigadeiro. Era simples, mas era dela. Cada caixa levava também uma fitinha colorida amarrada à mão, um toque especial que fazia toda a diferença e que havia se tornado sua marca registrada. Mas naquele final de tarde, olhando para as caixas que permaneciam fechadas, Larissa sentia que todo o carinho e dedicação que colocava em seu trabalho se perdiam no ar como fumaça. As pessoas passavam por ela como se fosse parte da paisagem urbana. Um detalhe sem importância no cenário corrido de suas vidas. Um senhor de terno parou próximo a ela para atender o celular. Falava alto sobre números, investimentos, lucros,
Sua voz ecoava confiança e sucesso. Quando terminou a ligação, guardou o aparelho no bolso e começou a se afastar. Larissa reuniu coragem e disse um tímido "boa tarde", na esperança de despertar seu interesse pelos brigadeiros. Ele olhou rapidamente na direção dela, murmurou algo que poderia ter sido um cumprimento de volta e continuou caminhando como se ela fosse uma interrupção momentânea em seus pensamentos importantes. Foi a gota d'água. As lágrimas começaram a brotar dos olhos de Larissa sem aviso, como se uma represa invisível tivesse se rompido dentro dela. Primeiro foram discretas, escorrendo silenciosamente pelas bochechas que ela rapidamente enxugou com as costas da mão. Mas logo se tornaram incontroláveis, acompanhadas de soluços que ela tentava abafar, cobrindo a boca com a palma da mão. O choro não era apenas pela frustração do dia. Era por todas as manhãs que acordava às 5 horas, por todas as noites que passava acordada calculando contas, por todos os olhares de pena que fingia não perceber, por todas as vezes que teve que sorrir quando queria gritar. Era pelo pai que não conseguia mais reconhecê-la em alguns dias ruins, pela mãe que escondia as próprias lágrimas para não preocupar os filhos, pelo irmão que crescia rápido demais numa casa onde ser criança era um luxo. As pessoas que passavam pela praça pareciam ter desenvolvido uma habilidade especial para não ver seu sofrimento. Desviavam o olhar com uma precisão cirúrgica, como se a dor alheia fosse contagiosa. Alguns aceleravam o passo quando percebiam que ela estava chorando, outros fingiam estar muito ocupados com seus celulares. A solidão em meio à multidão nunca havia sido tão palpável. Larissa baixou a cabeça e deixou que as lágrimas caíssem livremente sobre o tecido florido do vestido. Cada gota parecia carregar consigo um pedaço de sua força, de sua determinação, de sua fé no futuro. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu questionar se toda aquela luta valia a pena. Se não seria mais fácil simplesmente desistir, aceitar a derrota e encontrar algum programa de assistência social que pudesse ajudar a família. Mas mesmo no auge do desespero, uma parte dela se recusava a aceitar a rendição. Era como se houvesse uma chama pequena, mas persistente, que continuava acesa em algum lugar profundo de seu ser. Uma chama alimentada pelas lembranças de todas as vezes que havia superado obstáculos aparentemente impossíveis, por todos os sorrisos genuínos que seus brigadeiros já haviam despertado, por toda a força que sua família demonstrava dia após dia. O sol continuava sua descida no horizonte e as sombras começavam a se alongar pela praça. Logo escureceria e ela teria que voltar para casa. Teria que enfrentar os olhares preocupados da mãe, inventar alguma desculpa para explicar por que as caixas estavam cheias, encontrar forças para acordar no dia seguinte e tentar tudo de novo. Larissa enxugou o rosto com a manga do vestido, respirou fundo e olhou mais uma vez para as suas criações coloridas. Por um momento, considerou baixar os preços. Talvez estivesse cobrando demais. Talvez as pessoas não valorizassem o trabalho artesanal como ela imaginava. Talvez era nesse mar de talvezes e lágrimas mal disfarçadas que Larissa se encontrava quando algo estava prestes a mudar completamente o rumo de sua história. Ela ainda não sabia, mas a alguns metros de distância, alguém havia notado não apenas seu choro, mas a dignidade com que tentava mantê-lo discreto. Alguém que estava prestes a provar que a empatia ainda existia no mundo, mesmo quando parecia ter desaparecido completamente. O vento da tarde balançou suavemente as fitas coloridas das caixas de brigadeiro, como se fossem pequenas bandeiras de uma esperança que insistia em tremular, mesmo quando tudo parecia perdido. Para entender completamente o peso daquele momento na praça, é preciso voltar no tempo e conhecer a história que moldou Larissa em quem ela se tornara.
Sua vida não era apenas uma sequência de desafios. Era um mosaico complexo de amor, luta, superação e uma força interior que ela nem sempre reconhecia em si mesma. A casa da família Silva ficava na Rua das Acácias, número 42, numa das partes mais antigas do bairro São Vicente. Era uma construção simples de alvenaria, pintada de azul claro, com uma pequena varanda na frente onde Dona Helena cultivava seus vasinhos de manjericão e hortelã. A tinta da fachada estava desbotada pelo tempo e pelas chuvas, mas a casa exalava um acolhimento que compensava qualquer deficiência estética. O portão de ferro enferrujado rangia sempre que alguém chegava, funcionando como uma campainha natural que anunciava visitas. O pequeno jardim da frente era o orgulho de Dona Helena. Canteiros bem cuidados com flores que ela mesma plantara, rosas vermelhas que floresciam teimosamente mesmo na terra ressecada, margaridas brancas que pareciam sorrir para quem passava, e uma pequena goiabeira que, apesar de velha, ainda dava frutos doces no final do verão. Por dentro, a casa revelava a personalidade de seus moradores. A sala de estar, pequena mas aconchegante, tinha paredes decoradas com porta-retratos de momentos felizes da família. Larissa no dia da formatura do ensino médio, Pedro no seu primeiro dia de aula, João e Helena no dia do casamento, há mais de 20 anos. O sofá de tecido estampado, embora velho, era macio e convidativo. A mesa de centro, feita pelo próprio João nos tempos em que ainda trabalhava como marceneiro, trazia sempre um vaso com flores frescas do jardim. A cozinha era o coração da casa. Ali, Dona Helena passava a maior parte do dia transformando ingredientes simples em refeições que alimentavam não apenas o corpo, mas a alma da família. O fogão de 4 bocas, embora antigo, ainda funcionava perfeitamente. A geladeira pequena era coberta por bilhetes carinhosos, que a família deixava uns para os outros. Lembretes de consultas médicas, listas de compras escritas com letra caprichada, desenhos que Pedro fazia nos momentos de tédio e, principalmente, pequenas mensagens de amor e encorajamento que Larissa espalhava pela casa como sementes de esperança. "Você é a mulher mais forte que eu conheço", dizia um bilhete amarelo colado na porta da geladeira. "Obrigada por cuidar de nós", estava escrito em outro com a letra cursiva de Larissa. "Papai vai ficar bom", prometia uma terceira mensagem, esta escrita pela mão ainda infantil de Pedro. Cada bilhete era uma declaração de amor, uma âncora de esperança num mar de incertezas. O corredor estreito levava aos 3 quartos da casa. O do casal ficava nos fundos, onde João passava a maior parte dos dias desde que a doença se agravara. As cortinas amarelas filtravam a luz do sol da tarde, criando um ambiente suave e acolhedor. A cama de casal, coberta sempre com lençóis impecavelmente limpos e passados por Dona Helena, ocupava quase todo o espaço. Nas paredes, fotografias de momentos felizes, viagens familiares para a praia, churrascos no quintal, aniversários celebrados com bolo caseiro e muito amor. O quarto que Larissa dividia com Pedro ficava do lado oposto. Ela havia insistido em dividir o espaço com o irmão depois do acidente, alegando que assim poderiam se ajudar mutuamente. Na verdade, todos sabiam que era uma forma dela se certificar de que Pedro não se sentia sozinho ou abandonado em meio às dificuldades da família. A cama de Larissa ficava próxima à janela, de onde ela podia ver o jardim da frente e observar o movimento da rua. Pedro dormia numa cama de solteiro encostada na parede oposta, cercado por seus livros de escola, cadernos de desenho e uma coleção pequena, mas preciosa de carrinhos em miniatura que ganhara ao longo dos anos. Dona Helena, aos 45 anos, era o tipo de mulher que carrega o mundo nos ombros sem perder a doçura no olhar. Seus cabelos castanhos, sempre presos num coque prático, começavam a mostrar alguns fios grisalhos que ela não se preocupava em esconder. "São marcas de sabedoria",
Costumava brincar quando alguém comentava sobre eles. Seus olhos castanhos, iguais aos da filha, transmitiam uma mistura de cansaço e determinação que resumia perfeitamente sua personalidade. Ela trabalhava como diarista em 3 casas diferentes, saindo de casa às 6 da manhã e retornando apenas no final da tarde. Eram 12 horas diárias de trabalho pesado, limpando, passando, cozinhando, organizando, sempre com um sorriso no rosto e palavras gentis para os patrões. O dinheiro que ganhava mal cobria as despesas básicas da família, mas Helena nunca reclamava. Trabalho honesto dignifica, dizia sempre, ensinando aos filhos que não havia desonra alguma em qualquer profissão exercida com dedicação. Nas poucas horas livres que tinha, Dona Helena se transformava. Sentava-se na cozinha com Larissa e ensinava receitas antigas que havia aprendido com a própria mãe. Foi assim que Larissa descobriu seu talento para a confeitaria. As mãos que fazem com amor, fazem melhor. Era o lema de Helena. E Larissa absorveu essa filosofia de vida como uma esponja. João, aos 48 anos, foi por muitos anos o homem mais trabalhador que a família conhecia. Marceneiro por profissão e artista por vocação, ele criava móveis que eram verdadeiras obras de arte. Suas mãos calejadas pelo trabalho eram capazes de transformar pedaços de madeira bruta em peças belíssimas que decoravam a casa. A mesa da cozinha, com suas curvas suaves, as prateleiras da sala, perfeitamente encaixadas na parede, o criado mudo do quarto, com pequenos detalhes entalhados à mão. A oficina de João ficava no quintal dos fundos, num pequeno galpão que ele mesmo havia construído. Ali, entre o cheiro de madeira e cola, ferramentas organizadas com precisão militar e projetos espalhados sobre uma bancada improvisada, ele passava horas criando e recriando, ensinando a Pedro os segredos da marcenaria sempre que o menino mostrava interesse. A doença chegou de forma silenciosa, quase imperceptível. Primeiro foram pequenos esquecimentos, depois dificuldades para coordenar movimentos que antes eram automáticos. Os médicos demoraram meses para chegar a um diagnóstico preciso, e quando finalmente o fizeram, a realidade caiu sobre a família como uma avalanche. Era uma condição neurológica degenerativa que não tinha cura. Apenas tratamentos que poderiam retardar sua progressão. João lutou contra a doença com a mesma determinação com que sempre enfrentara os desafios da vida. Continuou trabalhando enquanto pôde, adaptando suas técnicas às limitações crescentes, recusando-se a aceitar a aposentadoria precoce. Mas a marcenaria exige precisão, força e coordenação, qualidades que a doença estava roubando dele um pouco a cada dia. Pedro, o caçula da família, tinha 12 anos e uma personalidade que misturava a inocência típica da idade com uma maturidade precoce, imposta pelas circunstâncias. Era um menino magro, de cabelos escuros e olhos expressivos que pareciam captar e compreender muito mais do que uma criança da sua idade deveria. Seus professores sempre comentavam sobre sua inteligência acima da média e sua capacidade de concentração impressionante. Apesar das dificuldades em casa, Pedro nunca deixava que isso afetasse seu rendimento escolar. Pelo contrário, parecia ter encontrado nos estudos um refúgio e uma forma de contribuir para o futuro da família. Sonhava em ser médico, não por vocação específica, mas porque queria poder ajudar o pai e outras pessoas que passassem pela mesma situação. Era um sonho grande demais para um menino tão pequeno, mas ele o carregava com uma seriedade tocante. Nas tardes em que Larissa saía para vender seus brigadeiros, Pedro assumia algumas responsabilidades domésticas. Ajudava a mãe na cozinha, organizava a casa e passava tempo com o pai, lendo para ele quando João tinha dificuldades para se concentrar na leitura. Era comum encontrá-los juntos no quarto.
Pedro sentado numa cadeira ao lado da cama, lendo em voz alta aventuras de heróis e exploradores, enquanto João fechava os olhos e se deixava levar pelas histórias. A relação entre Larissa e Pedro era especialmente tocante. Ela se tornara para ele não apenas uma irmã mais velha, mas uma segunda mãe, uma mentora, uma amiga e confidente. Pedro admirava a força da irmã de uma forma quase reverencial. Via nela um exemplo de que era possível superar qualquer obstáculo quando se tinha determinação suficiente. Larissa, por sua vez, encontrava em Pedro uma motivação extra para continuar lutando. Queria ser para ele o exemplo de que sonhos não tinham limites, de que uma cadeira de rodas não definia o que uma pessoa era capaz de conquistar. Nas noites em que se sentia mais desanimada, bastava olhar para o irmão fazendo os deveres à luz de velas, quando faltava energia elétrica, para recuperar a força necessária para continuar. O acidente que colocou Larissa na cadeira de rodas aconteceu 5 anos antes, quando ela tinha apenas 15 anos. Era uma tarde de sábado e ela havia ido ao centro da cidade com algumas amigas da escola. Estavam voltando de ônibus quando o veículo, tentando desviar de um carro que havia freado bruscamente, perdeu o controle e capotou. Larissa foi uma das mais feridas no acidente. Ficou inconsciente por 3 dias e, quando acordou no hospital, a notícia de que suas pernas não respondiam mais aos comandos do cérebro foi devastadora. Não apenas para ela, mas para toda a família. João, que na época ainda estava saudável, chegou a quebrar alguns móveis de sua própria oficina numa explosão de raiva e impotência. Dona Helena passou noites inteiras chorando em silêncio, questionando Deus sobre por que tantas provações caíam sobre uma família que sempre tentara fazer o bem. Mas foi Larissa quem, surpreendentemente, se adaptou mais rapidamente à nova realidade. Depois do primeiro mês de luto por sua condição anterior, ela começou a encarar a cadeira de rodas não como uma limitação, mas como um novo desafio a ser superado. "Eu ainda sou eu", dizia para a família nos momentos em que todos pareciam andar sobre ovos ao redor dela. "Só muda a forma como me desloco." A adaptação da casa foi feita com recursos mínimos, mas com muito amor e criatividade. João construiu rampas de madeira para facilitar o acesso da filha a todos os cômodos. Reorganizaram móveis, baixaram prateleiras, criaram soluções práticas para que Larissa pudesse manter sua independência. A escola também se adaptou, e Larissa não apenas terminou o ensino médio, como foi uma das melhores alunas de sua turma. Foi durante o período de recuperação e adaptação que Larissa descobriu seu talento para a confeitaria. Passar horas na cozinha, mexendo panelas e criando doces, tornou-se uma terapia. As mãos ocupadas ajudavam a mente a se acalmar, e a satisfação de ver o resultado final, brigadeiros perfeitos, beijinhos delicados, queijadinhas douradas, dava a ela uma sensação de realização que compensava muitas frustrações. A ideia de transformar o hobby em fonte de renda surgiu naturalmente. Primeiro, ela fazia doces para eventos familiares, aniversários de primos, casamentos de vizinhos, festas da escola de Pedro. As pessoas sempre elogiavam seu trabalho, e alguns começaram a encomendar doces para suas próprias celebrações. Foi assim que nasceu Doces da Lari. O nome veio de Pedro, numa tarde em que ele chegou da escola e encontrou a irmã preparando uma encomenda especialmente grande. "Você deveria ter uma marca", disse ele, provando um brigadeiro ainda morno. "Que tal Doces da Lari? Todo mundo te conhece assim mesmo." Larissa riu da sugestão do irmão, mas gostou da ideia. Era simples, carinhoso, e representava exatamente o que ela queria transmitir: doces feitos com amor pessoal. A evolução do negócio foi gradual, mas constante. Larissa investiu cada centavo que conseguia em melhorar a qualidade dos produtos e da apresentação.
Pesquisou receitas na internet, experimentou sabores diferentes, criou combinações próprias. Suas caixinhas coloridas se tornaram reconhecíveis no bairro e muitas pessoas passaram a procurá-la diretamente em casa para fazer encomendas. Quando o estado de saúde de João começou a se deteriorar e sua capacidade de trabalho foi diminuindo, a renda dos doces da Lari se tornou fundamental para o orçamento familiar. Larissa assumiu essa responsabilidade sem piscar, mas também sem dimensionar completamente o peso que isso representaria. A rotina dela se tornou rigorosa. Acordava às 5 da manhã para começar a preparar os doces, trabalhava durante toda a manhã na cozinha, almoçava rapidamente e saía para vender nas ruas no período da tarde. Quando voltava para casa, no final do dia, ainda precisava organizar encomendas, calcular custos, comprar ingredientes e preparar tudo para o dia seguinte. Era uma rotina pesada para qualquer pessoa, mas especialmente desafiadora para alguém que precisava fazer tudo a partir de uma cadeira de rodas. Carregar caixas, empurrar a cadeira por ruas com calçadas irregulares, permanecer horas ao sol nas praças e pontos de movimento. Tudo isso exigia uma força física e mental que Larissa às vezes não sabia de onde tirava. Mas não era apenas a força que a movia. Era o amor pela família, a determinação de provar que era capaz e uma fé inabalável de que dias melhores viriam. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando as contas se acumulavam e as vendas não eram suficientes, Larissa encontrava forças para continuar. A casa da Rua das Acácias se tornou um ponto de encontro para vizinhos que precisavam de uma palavra de conforto ou um doce que adoçasse o dia. Dona Helena sempre mantinha a porta aberta para quem precisasse, e Larissa herdou dessa mãe generosa o dom de fazer as pessoas se sentirem especiais, mesmo em meio às próprias dificuldades. Era comum ver crianças do bairro brincando no pequeno jardim da frente, enquanto suas mães conversavam com Dona Helena na varanda. Pedro havia se tornado uma espécie de tutor informal dos meninos menores, ajudando com os deveres de casa e ensinando truques de futebol que aprendera na escola. A casa pequena parecia sempre maior quando estava cheia de risadas e conversas. João, mesmo limitado pela doença, continuava sendo uma presença marcante na família. Nos dias bons, quando os sintomas eram mais brandos, ele se sentava na varanda e observava o movimento da rua, cumprimentando conhecidos que passavam, dando conselhos a quem pedia, contando histórias do passado que faziam todos rirem. Nos dias ruins, quando a confusão mental era maior, ele ficava mais quieto, mas ainda assim irradiava um amor silencioso que todos sentiam. As noites na casa da família Silva eram especiais. Depois do jantar, todos se reuniam na sala para assistir à novela ou a algum programa de televisão. Larissa aproveitava esse momento para organizar suas caixinhas do dia seguinte, Pedro fazia os deveres de casa na mesa da cozinha e Dona Helena bordava ou fazia algum trabalho manual. Eram momentos simples, mas carregados de afeto e cumplicidade. Era dessa família, desse lar, desses valores e dessa força coletiva que Larissa tirava energia para enfrentar cada dia. Por isso, naquela tarde na praça, quando as lágrimas finalmente venceram sua resistência, elas carregavam não apenas a frustração do momento, mas o peso de todas as expectativas, responsabilidades e sonhos que ela carregava sobre os ombros. Mas mesmo no auge do desespero, mesmo quando parecia que o mundo inteiro havia conspirado contra ela, Larissa não sabia que sua vida estava prestes a mudar completamente. A poucos metros de distância, um homem havia notado não apenas suas lágrimas, mas também a dignidade com que ela as tentava esconder, a beleza de seus produtos artesanais e, principalmente, a força que irradiava mesmo em seu momento de maior vulnerabilidade. Às vezes,
O destino funciona de formas misteriosas, colocando pessoas certas nos lugares certos exatamente quando mais precisamos. E naquele final de tarde na Praça Central, Rafael estava prestes a provar que ainda existiam pessoas capazes de enxergar além das aparências, de reconhecer o valor humano em sua forma mais pura e de estender a mão não por pena, mas por admiração genuína. O sol continuava sua descida no horizonte, mas uma nova luz estava prestes a brilhar na vida de Larissa. Naquela sexta-feira específica, o mundo pareceu conspirar contra Larissa de maneiras que ela nunca havia experimentado antes. O dia havia começado como qualquer outro. Acordar às 5 da manhã, preparar os brigadeiros com o cuidado de sempre, embalar cada caixa com suas fitas coloridas características e partir para mais um dia de vendas na Praça Central. Mas desde o momento em que posicionou sua pequena instalação sob a árvore raquítica, algo no ar sugeria que seria diferente. O primeiro sinal veio logo cedo, quando chegou ao seu local habitual e encontrou uma obra de reparo na calçada bem em frente ao ponto onde costumava se posicionar. Os operários, uniformizados e concentrados em seu trabalho, haviam cercado a área com cones laranjas e fitas zebradas, forçando-a a se deslocar para um local menos estratégico, mais afastado do fluxo principal de pedestres. Era um contratempo pequeno, mas que ela sentiu imediatamente no movimento de pessoas que sequer notavam sua presença naquele novo canto. É só por hoje, murmurou para si mesma, ajustando as caixas coloridas sobre o pequeno suporte que havia adaptado na lateral da cadeira. Amanhã tudo volta ao normal, mas enquanto falava essas palavras de auto-encorajamento, uma parte dela já pressentiu que aquele não seria um dia comum. O movimento matinal da praça seguiu seu ritmo habitual. Pessoas caminhando apressadas para o trabalho, estudantes com mochilas pesadas se dirigindo às escolas, comerciantes abrindo suas lojas, mas por algum motivo inexplicável, todos pareciam estar mais distraídos que o normal, mais absortos em seus próprios mundos, menos receptivos a qualquer interação que fugisse de suas rotinas programadas. Larissa tentou chamar a atenção com seu sorriso mais caloroso. Organizou e reorganizou as caixas várias vezes, certificando-se de que estavam na posição mais atrativa possível. Até mesmo arriscou alguns bom dia cordiais para pessoas que passavam próximas, mas as respostas foram mecânicas, educadas porém distantes, como se ela fosse parte da paisagem urbana que merecia cortesia, mas não interesse genuíno. Por volta das 10 horas, uma senhora elegante se aproximou de sua instalação. Larissa sentiu o coração acelerar. Finalmente uma possível cliente. A mulher observou as caixas com atenção, perguntou sobre os sabores, elogiou a apresentação cuidadosa. "Que trabalho bonito", disse, e Larissa se iluminou com o reconhecimento. Mas quando chegou o momento da decisão de compra, a senhora consultou o relógio, murmurou algo sobre estar atrasada e se afastou com um "talvez eu volte mais tarde", que ambas sabiam que não se concretizaria. O padrão se repetiu várias vezes ao longo da manhã. Pessoas se aproximavam, demonstravam interesse superficial, faziam perguntas educadas, mas na hora de efetivamente comprar, sempre havia uma desculpa. Não tinham dinheiro trocado, estavam de dieta, já tinham comido doce no café da manhã, precisavam perguntar ao cônjuge primeiro. Larissa conhecia bem essas desculpas. Eram formas polidas de dizer não, maneiras gentis de reconhecer o trabalho dela sem se comprometer com a compra. O que mais a machucava não era exatamente a recusa em comprar seus produtos. Era a sensação crescente de que as pessoas a viam como uma figura digna de pena, não como uma empreendedora séria oferecendo produtos de qualidade. Havia algo nos olhares, um misto de compaixão e desconforto, que a fazia se sentir mais como um objeto de caridade do que como uma vendedora legítima.
Por volta do meio-dia, quando o sol estava mais forte e a praça mais movimentada, Larissa decidiu mudar de estratégia. Moveu-se para mais próximo da saída do banco, onde sabia que as pessoas costumavam ter dinheiro em mãos. Posicionou-se educadamente, sem atrapalhar a circulação, e esperou pelo movimento do horário de almoço. Foi então que presenciou uma cena que a machucou profundamente. Uma vendedora ambulante de salgados, uma senhora de aproximadamente 50 anos, chegou ao local e montou sua pequena estrutura a poucos metros de distância. Em menos de 15 minutos, já tinha uma pequena fila de clientes comprando coxinhas e pastéis. Larissa observou, intrigada e um pouco invejosa, tentando entender por que a senhora conseguia atrair tantos compradores enquanto ela permanecia invisível. A resposta veio de forma dolorosa. As pessoas se aproximavam da vendedora de salgados com naturalidade, como se ela fosse parte esperada e bem-vinda do cenário urbano. Não havia olhares de pena, não havia hesitação, não havia o desconforto sutil que Larissa percebia quando alguém se aproximava dela. A diferença era clara. A senhora era vista como uma comerciante normal, enquanto Larissa era vista como uma pessoa com deficiência que vendia doces. A deficiência vinha primeiro na percepção das pessoas, não o negócio. Essa revelação foi como um soco no estômago. Larissa sempre se esforçara para que sua cadeira de rodas fosse apenas um detalhe em sua apresentação, não o foco principal. Escolhia roupas alegres, mantinha um sorriso caloroso, organizava seus produtos com capricho profissional. Mas agora percebia que, aos olhos de muitas pessoas, nada disso importava tanto quanto o fato de ela estar numa cadeira de rodas. A frustração começou a dar lugar a um sentimento mais corrosivo: a raiva. Não uma raiva explosiva, mas uma indignação silenciosa que crescia a cada olhar de pena, a cada coitadinha, murmurado por pessoas que pensavam estar sendo discretas, a cada situação em que se sentia tratada como objeto de caridade, em vez de ser reconhecida como empreendedora. Durante o período da tarde, a situação piorou. O calor se intensificou, tornando desconfortável permanecer ao sol por horas. Larissa sentia a camisa grudando nas costas, o rosto ficando vermelho, apesar do chapéu que usava para se proteger. As rodas da cadeira estavam quentes ao toque, e ela precisava fazer pausas frequentes para beber água e se refrescar um pouco na sombra. Foi durante uma dessas pausas que ouviu uma conversa que a atingiu como uma punhalada. Duas mulheres estavam sentadas num banco próximo, falando sobre diversos assuntos, quando uma delas apontou discretamente na direção de Larissa. "Coitada da menina", disse a primeira. "Todo dia ela está aí com esses docinhos. Deve ser a única forma que ela encontrou de ganhar algum dinheiro." "É mesmo", concordou a segunda. "Imagino como deve ser difícil para a família. Uma filha deficiente para sustentar. Pelo menos ela não fica pedindo esmola na rua", acrescentou a primeira. "Está tentando trabalhar, né? Isso é louvável." Larissa fingiu não estar ouvindo, mas cada palavra era como uma ferida aberta. Elas falavam dela como se fosse um fardo para a família, como se seus esforços fossem apenas uma alternativa digna à mendicância. Não conseguiam ver que ela era uma jovem talentosa, criativa, determinada, que havia construído um pequeno negócio do zero e que sustentava a família com seu trabalho. O pior de tudo era que as mulheres não tinham má intenção. Pelo contrário, demonstravam uma preocupação genuína e até admiração pela sua coragem. Mas era exatamente esse tipo de admiração condescendente que mais a incomodava. Ser admirada não pela qualidade de seus produtos ou pelo sucesso de seu empreendimento, mas simplesmente por tentar trabalhar apesar da cadeira de rodas.
Quando elas se levantaram para ir embora, uma delas se aproximou de Larissa e comprou 2 caixas de brigadeiro. Você é uma moça muito corajosa, disse, entregando o dinheiro com um sorriso que pretendia ser encorajador. Deus abençoe seu esforço. Larissa agradeceu educadamente, mas por dentro se perguntava se a mulher teria feito o mesmo comentário se ela estivesse caminhando em vez de usando cadeira de rodas. As horas se arrastavam com uma lentidão torturante. Larissa observava o relógio da praça marcar cada minuto, cada meia hora que passava sem uma venda significativa. As caixas permaneciam quase todas intactas, as fitas coloridas balançando no vento como pequenas bandeiras de uma batalha que ela estava perdendo. Por volta das 4 horas, um grupo de adolescentes passou pela praça. Eram jovens bem vestidos, com celulares caros e mochilas de marca. Conversavam alto, rindo de piadas internas, completamente absortos em seu próprio mundo. Quando passaram perto de Larissa, um deles olhou na direção dela, cutucou um amigo e disse algo que ela não conseguiu ouvir completamente, mas que incluía a palavra coitada. O grupo todo olhou na direção dela então, alguns com curiosidade, outros com um desconforto visível. Larissa tentou sorrir e acenou levemente, numa tentativa de parecer amigável e profissional. Mas os jovens rapidamente desviaram o olhar e aceleraram o passo, como se a presença dela os constrangesse de alguma forma. Aquele momento foi particularmente doloroso porque Larissa se lembrou de quando tinha a idade deles, antes do acidente. Lembrou-se de como ela e suas amigas reagiam quando viam pessoas com deficiência na rua, não com crueldade, mas com um desconforto inconsciente, uma tendência a desviar o olhar porque não sabiam como reagir adequadamente. Na época, ela não tinha malícia, apenas desconhecimento. Mas agora, do outro lado da situação, conseguia entender como esses olhares e reações podiam ser ferinos. Às 5 horas da tarde, Larissa já havia perdido quase toda a esperança de ter um dia produtivo. Havia vendido apenas 4 caixas em 9 horas de trabalho, mal o suficiente para cobrir o custo dos ingredientes, quanto mais contribuir significativamente para as despesas da família. O aviso de corte de energia elétrica parecia queimar em seu bolso, lembrando-a constantemente de que aquele não era apenas mais um dia ruim, mas um dia cujo fracasso teria consequências concretas e imediatas. Foi então que a emoção finalmente venceu sua resistência. Não foi um momento específico que desencadeou as lágrimas. Foi o acúmulo de todas as pequenas humilhações, todos os olhares de pena, todas as pessoas que passaram por ela como se ela fosse invisível, todos os coitadinha murmurados, todas as compras motivadas por compaixão, em vez de genuíno interesse pelos seus produtos. As lágrimas começaram devagar, quase discretas. Larissa tentou controlá-las, enxugando rapidamente o rosto com a manga da blusa, respirando fundo, tentando recuperar a compostura. Mas quanto mais tentava parar de chorar, mais as emoções reprimidas vinham à tona. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, Larissa se permitiu questionar se toda aquela luta valia a pena. Se não seria mais fácil aceitar algum tipo de benefício social, deixar que outras pessoas cuidassem dela, parar de lutar contra um mundo que insistia em vê-la como objeto de pena. A ideia de desistir, que sempre havia rejeitado como inaceitável, começou a parecer não apenas tentadora, mas talvez até sensata. Mas mesmo no auge do desespero, uma parte dela se recusava a aceitar a derrota. Era como se houvesse 2 Larissas lutando dentro dela, uma exausta e derrotada, disposta a aceitar que talvez não fosse forte o suficiente para vencer todos os obstáculos, e outra determinada e orgulhosa, que se recusava a permitir que os preconceitos alheios definissem seu valor ou limitassem suas possibilidades.
Enquanto chorava silenciosamente sob a árvore da praça, Larissa não sabia que a poucos metros de distância alguém havia notado não apenas suas lágrimas, mas toda a dignidade com que ela tentava mantê-las discretas. Alguém que, ao contrário da maioria das pessoas que haviam passado por ali ao longo do dia, não via uma coitadinha ou um objeto de caridade, mas uma jovem extraordinária demonstrando uma força silenciosa que poucas pessoas possuíam. Rafael Mendes havia chegado à praça apenas alguns minutos antes, saindo de uma reunião de negócios particularmente estressante. Executivo de marketing de uma empresa de médio porte, ele estava acostumado a lidar com pressões profissionais, prazos apertados e decisões importantes. Mas naquele final de tarde, caminhando pela praça numa tentativa de relaxar antes de voltar para casa, sua atenção foi capturada por uma cena que o tocou de uma forma que ele não esperava. Ele viu Larissa antes de notar as lágrimas. Notou primeiro a organização cuidadosa de suas caixas coloridas, a forma como ela mantinha uma postura ereta e profissional, mesmo depois de horas sentada na mesma posição. Quando percebeu que ela estava chorando, seu primeiro instinto não foi desviar o olhar ou acelerar o passo, como a maioria das pessoas faziam. Pelo contrário, ele parou e observou mais atentamente. Rafael tinha 28 anos e havia aprendido desde cedo a valorizar o esforço e a determinação. Criado por uma mãe solteira que trabalhara duro para lhe dar boas oportunidades de estudo, ele desenvolvera um respeito profundo por pessoas que lutavam contra adversidades. Quando viu Larissa, não viu uma pessoa pedindo caridade, mas uma empreendedora enfrentando um dia difícil, algo com que ele próprio podia se identificar. Havia algo na postura de Larissa, na forma como ela tentava manter a dignidade, mesmo chorando, na qualidade visível de seus produtos, que despertou em Rafael não pena, mas admiração. Ele reconheceu nela uma força de espírito que muitas pessoas em situações mais confortáveis não possuíam. Por alguns minutos, Rafael ficou observando à distância, não por curiosidade mórbida, mas tentando decidir qual seria a melhor forma de abordar a situação. Ele queria ajudar, mas não de uma forma que pudesse ser interpretada como caridade ou que ferisse a dignidade dela. Queria que sua abordagem fosse respeitosa, genuína, humana. Finalmente, ele tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Aproximou-se de Larissa com passos firmes, mas respeitosos, preparado para oferecer não pena ou caridade, mas reconhecimento pelo trabalho dela e talvez, se ela permitisse, uma chance de conversa entre duas pessoas que, cada uma à sua maneira, conheciam o peso de lutar pelos próprios sonhos. O sol continuava sua descida no horizonte, mas algo no ar da praça estava mudando. Uma história de encontro estava prestes a começar, provando que às vezes o destino coloca as pessoas certas nos lugares certos, exatamente quando a esperança parece estar chegando ao fim. Rafael permaneceu imóvel por alguns instantes, observando Larissa tentar discretamente enxugar as lágrimas que teimavam em continuar descendo por suas bochechas. Havia algo na forma como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo chorando, que o impressionava profundamente. Era como se ela estivesse travando uma batalha silenciosa entre a vulnerabilidade do momento e a dignidade que se recusava a abandonar. Ele ajustou a gravata nervosamente, um hábito que tinha quando precisava tomar decisões importantes. O terno escuro que vestia, impecável como sempre, contrastava com o ambiente informal da praça, mas Rafael nem se dava conta disso. Sua atenção estava completamente voltada para aquela jovem que, mesmo em seu momento de maior fragilidade, irradiava uma força que ele raramente havia encontrado no mundo corporativo onde vivia. Com passos lentos e respeitosos, Rafael se aproximou.
Não queria assustá-la ou fazê-la se sentir constrangida por ter sido vista chorando. Quando estava a cerca de 3 metros de distância, pigarreou suavemente para anunciar sua presença, esperando que ela olhasse na direção dele antes de falar qualquer coisa. Larissa levantou os olhos, ainda úmidos de lágrimas, e se deparou com um homem alto, de aparência executiva, que a observava com uma expressão diferente de todas as que havia recebido durante o dia. Não era pena, não era desconforto, não era pressa de passar logo pela situação embaraçosa. Era algo que ela demorou alguns segundos para identificar. Era respeito genuíno. "Boa tarde", disse Rafael com uma voz suave, mas firme. "Desculpe incomodá-la, mas não pude deixar de notar seus produtos. Eles parecem deliciosos." Larissa rapidamente passou a mão pelo rosto, tentando apagar qualquer vestígio das lágrimas. O comentário sobre seus produtos, não sobre sua situação ou sua cadeira de rodas, a pegou de surpresa de forma positiva. Era exatamente assim que ela queria ser vista, pelo seu trabalho, pela qualidade do que oferecia. "Boa tarde", respondeu ela, esforçando-se para que a voz saísse firme, apesar do nó na garganta. "São brigadeiros artesanais. Faço todos à mão, com receitas próprias." Rafael se aproximou um pouco mais, genuinamente interessado. Observou as caixinhas coloridas com atenção, notando os detalhes cuidadosos. As fitas amarradas à mão, as etiquetas personalizadas, os pequenos cartões com frases motivacionais. Era evidente que cada produto havia sido preparado com carinho e profissionalismo. "Posso ver as variedades disponíveis?" perguntou ele, abaixando-se levemente para ficar na altura dos olhos de Larissa. Era um gesto simples, mas que demonstrava respeito e consideração, tratando-a como uma igual em uma conversa de negócios. Os olhos de Larissa se iluminaram pela primeira vez no dia. Ela começou a apresentar seus produtos com o entusiasmo de sempre, explicando os diferentes sabores: brigadeiro tradicional, de maracujá, de limão siciliano, de morango, de café. Falava sobre o processo de preparo, sobre como escolhia os ingredientes mais frescos, sobre o tempo que dedicava a cada detalhe da apresentação. Rafael escutava com atenção genuína, fazendo perguntas relevantes sobre os sabores, sobre como ela havia desenvolvido as receitas, sobre há quanto tempo trabalhava com doces artesanais. Não eram perguntas de cortesia, eram perguntas de alguém realmente interessado no negócio dela. "Eu tenho uma empresa de marketing", disse Rafael depois de alguns minutos de conversa, "e posso garantir que já vi muitas apresentações de produtos caríssimas que não tinham nem metade do capricho que vejo aqui. Você claramente entende de apresentação e qualidade." As bochechas de Larissa coraram levemente com o elogio. Há meses ela não recebia um reconhecimento tão direto e profissional pelo seu trabalho. Durante aquele dia todo, havia se sentido invisível, ou, na melhor das hipóteses, objeto de piedade. Mas ali estava alguém que via e valorizava seu esforço como empreendedora. "Obrigada", disse ela, e pela primeira vez no dia conseguiu sorrir de verdade. "Isso significa muito para mim. Hoje tem sido um dia difícil." Rafael notou a sinceridade por trás das palavras. Havia uma vulnerabilidade ali que o tocou profundamente, mas não a vulnerabilidade de alguém pedindo compaixão. Era a vulnerabilidade de uma pessoa forte passando por um momento ruim, algo com que qualquer empreendedor podia se identificar. "Todos nós temos dias assim", disse ele, e havia uma compreensão real em sua voz. No mundo dos negócios, alguns dias funcionam melhor que outros, independentemente do esforço que colocamos. Larissa o olhou com surpresa. Era a primeira vez no dia que alguém falava com ela sobre negócios, referindo-se ao que ela fazia. A maioria das pessoas via seus doces como um passatempo ou, na melhor das hipóteses, uma forma de complementar a renda.
Mas Rafael estava tratando sua atividade como o que ela realmente era. Um negócio sério, construído com dedicação e profissionalismo. Vou levar todas essas caixas, disse Rafael de repente, pegando a carteira do bolso interno do paletó. Larissa piscou várias vezes confusa. Todas? São 15 caixas. Sim, todas. Tenho uma reunião de equipe na segunda-feira e estava justamente pensando em levar algo diferente para o pessoal. Seus brigadeiros serão perfeitos. A mente de Larissa calculou rapidamente. 15 caixas representavam quase o valor total que ela precisava para quitar a conta de luz, além de cobrir o custo dos ingredientes do dia seguinte. Era mais do que ela tinha esperado vender durante toda a semana. Mas uma parte dela hesitou. Depois de um dia inteiro se sentindo objeto de caridade, uma venda tão grande e súbita despertou suspeitas. Seria pena? Seria apenas uma forma elegante de fazer caridade? Rafael percebeu a hesitação nos olhos dela e entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Conhecia bem o orgulho de pessoas trabalhadoras. Sua própria mãe havia passado por situações similares quando ele era criança. Olha, disse ele, mantendo a voz casual e profissional, eu realmente preciso de doces para a reunião, e seus produtos têm exatamente a qualidade que eu procuro. Você está me fazendo um favor, na verdade. Eu estava sem ideia do que levar e seus brigadeiros resolveram meu problema. A explicação soou genuína, sem condescendência. Rafael conseguiu transformar a transação em algo mutuamente benéfico, preservando a dignidade de Larissa enquanto realmente ajudava sua situação. Larissa sorriu, dessa vez um sorriso pleno, carregado de alívio e gratidão. Então é um prazer fazer negócios com você, disse ela, estendendo a mão para cumprimentá-lo formalmente. Rafael apertou a mão dela com firmeza respeitosa. O prazer é meu. E por favor me dê seu cartão ou contato. Se os brigadeiros fizerem sucesso na empresa, e tenho certeza de que farão, gostaria de fazer encomendas regulares. Eu ainda não tenho cartões impressos, admitiu Larissa, corando levemente. Mas posso anotar meu telefone para você? Claro, disse Rafael, tirando um cartão elegante do bolso. Anota aqui atrás, e esse é o meu cartão. Meu nome é Rafael Mendes. Larissa, disse ela, anotando seu número com letra cuidadosa. Larissa Silva, e minha marca chama Doces da Lari. Doces da Lari, repetiu Rafael sorrindo. Nome perfeito, pessoal e profissional ao mesmo tempo. Enquanto Rafael separava o dinheiro para pagar as 15 caixas, Larissa organizou tudo cuidadosamente em 2 sacolas resistentes que sempre carregava para encomendas maiores. Ela queria que a apresentação fosse impecável. Afinal, aqueles brigadeiros representariam sua marca numa empresa, possivelmente para pessoas que poderiam se tornar futuros clientes. Tem certeza de que consegue carregar tudo? Perguntou Larissa, preocupada com o peso das sacolas. Tranquilo, disse Rafael, pegando as sacolas com facilidade. Meu carro está ali na esquina. Quando ele entregou o dinheiro, Larissa precisou fazer um esforço para não demonstrar o alívio imenso que sentia. Era exatamente o valor que precisava para quitar a conta de luz, com uma pequena sobra para comprar ingredientes para a próxima semana. Um peso enorme saiu de seus ombros. Mas mais importante que o dinheiro era a forma como se sentia. Pela primeira vez em muito tempo, havia sido tratada como uma profissional respeitável. Seus produtos haviam sido valorizados pelo que realmente eram, e ela havia feito uma venda baseada em mérito, não em compaixão. Rafael, disse ela quando ele estava prestes a se afastar. Obrigada. Não apenas pela compra, mas por me tratar como empresária. Hoje foi um dia difícil, e você não imagina o que isso significou para mim. Rafael parou e a olhou com seriedade. Larissa, eu trabalho com marketing há mais de 5 anos. Conheço qualidade quando vejo.
E posso te garantir, o que você faz é trabalho de primeira linha. Qualquer empresa séria ficaria orgulhosa de ter produtos como os seus. As palavras atingiram Larissa de uma forma que ela não esperava. Não era apenas um cliente satisfeito falando. Era um profissional reconhecendo o valor do trabalho dela. Lágrimas voltaram a brotar em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e alívio. Você vai longe, acrescentou Rafael. Tenho certeza disso. E quando precisar de ajuda com estratégias de marketing ou apresentação da marca, pode contar comigo. Seria um prazer ajudar uma empreendedora com tanto talento. Larissa não conseguiu falar por alguns segundos. A emoção era intensa demais. Quando finalmente encontrou as palavras, disse simplesmente, obrigada, de coração. Rafael sorriu mais uma vez, pegou as sacolas e se dirigiu ao seu carro. Mas depois de alguns passos, virou-se novamente. Larissa, posso fazer uma pergunta? Claro. Você vende aqui todos os dias? De segunda a sexta, geralmente das 8 da manhã às 6 da tarde. Aos fins de semana trabalho mais com encomendas. Perfeito. Vou passar aqui na segunda para te contar como foi a recepção dos brigadeiros na empresa. E, quem sabe, conversar sobre algumas ideias que tive para divulgar melhor o Doces da Lari. Depois que Rafael se afastou, Larissa permaneceu alguns minutos parada no mesmo lugar, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Em menos de 20 minutos, sua situação havia mudado completamente. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Sentia-se valorizada, respeitada, vista. Olhou para o relógio da praça. Ainda eram apenas 6 horas da tarde, mas ela decidiu encerrar o dia. Tinha dinheiro suficiente para a conta de luz. Havia feito um contato profissional valioso e, principalmente, havia recuperado a confiança em si mesma e em seu trabalho. Enquanto organizava seus materiais para voltar para casa, Larissa repensou toda a conversa com Rafael. Havia algo nele que ia além da gentileza, uma sinceridade, um respeito genuíno que ela raramente encontrava. Ele não havia falado com ela de forma diferente por causa da cadeira de rodas. Não havia usado o tom condescendente. Não havia demonstrado pena. Havia se comportado exatamente como faria com qualquer outro empreendedor. E havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia definir completamente. A forma como ele havia se abaixado para conversar, na altura dos olhos dela, a atenção real que havia prestado às explicações sobre os produtos, a firmeza respeitosa do aperto de mão, tudo indicava alguém que realmente via as pessoas, não apenas as circunstâncias superficiais. Durante o trajeto de volta para casa, empurrando a cadeira pelas ruas familiares do bairro, Larissa se pegou pensando em Rafael de forma que a surpreendeu. Não era apenas gratidão pelo que ele havia feito. Havia algo mais. Uma curiosidade sobre quem era aquele homem, sobre o que o motivava, sobre como alguém poderia ter tanta sensibilidade num mundo que parecia cada vez mais indiferente. Quando chegou à Rua das Acácias, já escurecia. As luzes das casas começavam a se acender, criando aquele ambiente acolhedor de final de tarde que ela tanto amava em seu bairro. Ao se aproximar do número 42, viu a mãe na varanda, regando seus vasinhos como fazia todos os dias naquele horário. Chegou mais cedo hoje, observou Dona Helena, notando imediatamente o semblante diferente da filha. Como mãe experiente, percebeu que algo havia mudado. Como foi o dia? Larissa parou a cadeira próxima aos degraus da varanda e sorriu. Um sorriso verdadeiro, carregado de alívio e alegria. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu. Dona Helena desceu os 3 degraus de concreto e se aproximou da filha, secando as mãos no avental florido que sempre usava para as tarefas domésticas. Conhecia bem os humores de Larissa e percebia que, apesar do dia ter começado difícil, algo bom havia acontecido. Conta para sua mãe.
disse Helena, com aquela voz carinhosa que sempre usava quando queria que os filhos compartilhassem suas experiências. Vendi todas as caixas, disse Larissa, e não conseguiu conter a animação na voz. Todas, mãe, para um cliente só. Os olhos de Dona Helena se iluminaram. Ela sabia exatamente o que isso significava, não apenas financeiramente, mas emocionalmente para a filha. Meu Deus, Lari, que maravilha! Conta tudo. Enquanto entravam em casa, Larissa relatou todo o encontro com Rafael. Falou sobre como ele havia se aproximado, sobre como havia tratado seus produtos com respeito profissional, sobre as palavras de incentivo, sobre a promessa de divulgar seu trabalho na empresa dele. Pedro apareceu da cozinha, atraído pela animação na voz das duas mulheres. O que está acontecendo? Por que vocês estão tão felizes? Sua irmã teve um dia muito especial, explicou Dona Helena, passando o braço pelos ombros de Larissa num gesto de carinho e orgulho. Larissa contou a história novamente para o irmão, que escutou com a seriedade de quem entendia a importância do momento. Quando ela terminou, Pedro sorriu com sinceridade. Eu sempre soube que seus brigadeiros eram os melhores do mundo, disse ele. Finalmente, alguém reconheceu isso como merece. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, a família Silva jantuou sem a preocupação com contas pendentes pesando sobre suas cabeças. A conta de luz seria paga no dia seguinte. Haveria dinheiro para comprar ingredientes para a próxima semana e, principalmente, Larissa havia recuperado a confiança em seu trabalho e em si mesma. Mas além de todas essas conquistas práticas, havia algo mais sutil acontecendo no coração de Larissa. Pela primeira vez em muito tempo, ela se pegou pensando em alguém não por obrigação familiar ou preocupação, mas por curiosidade genuína e talvez por uma atração que ela ainda não estava pronta para admitir completamente. Rafael havia entrado em sua vida de forma inesperada, num momento em que ela mais precisava de esperança. E algo lhe dizia que aquele encontro na praça tinha sido apenas o começo de algo muito maior que ainda estava por vir. Enquanto se preparava para dormir, Larissa olhou pela janela do quarto na direção da praça central, embora não pudesse vê-la dali. Amanhã seria sábado, dia de descanso das vendas na rua e de preparar encomendas especiais em casa. Mas na segunda-feira, ela estaria lá novamente, não apenas para vender seus doces, mas também para reencontrar alguém que havia mudado completamente sua perspectiva sobre si mesma e sobre as possibilidades que a vida ainda poderia oferecer. O último pensamento de Larissa antes de adormecer foi uma mistura de gratidão pelo que havia acontecido e expectativa pelo que poderia ainda acontecer. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sorrindo. O final de semana passou de forma diferente na casa da família Silva. Havia uma energia renovada no ar, uma leveza que não se via há meses. Larissa acordou no sábado com uma disposição que há muito tempo não sentia, cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã para a família. Dona Helena, sempre atenta aos humores dos filhos, sorria discretamente ao ver a filha tão animada. Durante o sábado, Larissa se dedicou às encomendas especiais que havia recebido para o fim de semana. Mas por mais que tentasse se concentrar no trabalho, seus pensamentos voltavam constantemente para Rafael. Lembrava-se de cada detalhe da conversa, a forma respeitosa como ele havia se dirigido a ela, o interesse genuíno pelos seus produtos, a firmeza do aperto de mão, a promessa de retornar na segunda-feira. Você está diferente, observou Pedro no domingo pela manhã, enquanto ajudava a irmã a organizar ingredientes na cozinha. Mais feliz. Larissa sorriu, mexendo o chocolate no banho-maria, com movimentos mais leves que o habitual. Foi um dia muito bom na sexta-feira, Pedro. Às vezes, a gente só precisa de uma pessoa que acredite no nosso trabalho para recuperar a confiança. E esse Rafael vai mesmo voltar segunda-feira? Perguntou o menino, com a curiosidade típica da idade. Ele disse que sim, respondeu Larissa,
e não conseguiu evitar que um sorriso se desenhasse em seus lábios. Vai me contar como os brigadeiros foram recebidos na empresa dele. Pedro, com a percepção aguçada de quem crescera observando as sutilezas familiares, notou algo no tom da voz da irmã que ia além do interesse profissional. Mas, com a sabedoria precoce que desenvolvera, decidiu não comentar. Apenas sorriu de volta e continuou ajudando na organização. Na segunda-feira pela manhã, Larissa acordou mais cedo que o habitual. Escolheu a roupa com mais cuidado, um vestido azul claro que realçava seus olhos e que ela guardava para ocasiões especiais. Fez questão de caprichar no penteado, prendendo os cabelos castanhos num coque elegante, mas descontraído. Não era vaidade excessiva, mas sim o cuidado de alguém que queria causar uma boa impressão profissional. Pelo menos, era isso que ela dizia para si mesma. Chegou à praça mais cedo que o habitual e escolheu um local estratégico, próximo ao seu ponto usual, mas com melhor visibilidade. Organizou suas caixas coloridas com ainda mais esmero, certificando-se de que cada detalhe estivesse perfeito. As fitas pareciam mais vibrantes naquela manhã. Os cartões com frases motivacionais pareciam brilhar mais que o normal. As primeiras horas da manhã transcorreram de forma rotineira, mas Larissa estava visivelmente mais confiante. A postura era mais ereta, o sorriso mais espontâneo, e ela abordava potenciais clientes com uma energia renovada. Conseguiu vender algumas caixas logo cedo, o que aumentou ainda mais sua disposição. Por volta das 10h30 da manhã, ela o viu ao longe. Rafael caminhava pela praça com passos firmes, vestindo outro terno impecável, dessa vez cinza escuro. Mesmo à distância, Larissa reconheceu imediatamente sua silhueta. O coração acelerou de uma forma que a surpreendeu. Não era apenas ansiedade profissional, era algo mais profundo e confuso. Quando Rafael a avistou, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ele acenou de longe e acelerou ligeiramente o passo, demonstrando que estava realmente ansioso para reencontrá-la. Essa reação espontânea tranquilizou Larissa. Ele havia realmente voltado porque queria, não por obrigação ou cortesia. "Bom dia, Larissa", disse Rafael, aproximando-se com o mesmo respeito respeitoso da sexta-feira. "Como foi o fim de semana?" "Bom dia, Rafael", respondeu ela, e percebeu que sua voz saiu mais calorosa que pretendia. "O fim de semana foi ótimo. E o seu? Como foi a recepção dos brigadeiros na empresa?" Os olhos de Rafael brilharam com entusiasmo. "Ah, Larissa, foi um sucesso absoluto. Eu não exagerei quando disse que você tem talento. Os brigadeiros foram disputados no intervalo da reunião. Todo mundo perguntou onde eu havia comprado. 3 pessoas já pediram seu contato para encomendas." O rosto de Larissa se iluminou com orgulho e alegria. Era exatamente o tipo de reconhecimento que ela sempre sonhara receber. Pessoas valorizando seu trabalho pela qualidade, não por pena ou caridade. "Sério?", perguntou ela, mal conseguindo conter a animação. "Eles gostaram mesmo?" "Mais que gostaram", disse Rafael, tirando um pequeno papel do bolso. "A secretária da diretoria me deu esse bilhete. Ela quer encomendar 5 caixas para a festa de aniversário da filha dela no próximo fim de semana." Larissa pegou o papel com mãos ligeiramente trêmulas de emoção. Era um bilhete elegante, com o timbre da empresa, solicitando formalmente a encomenda e perguntando sobre valores e possibilidades de personalização. Isso é incrível", disse ela, relendo o bilhete várias vezes. "Uma encomenda oficial de uma empresa." Rafael sorriu, vendo sua alegria genuína. Havia algo tocante na forma como ela se emocionava com conquistas que para muitos poderiam parecer pequenas, mas que para ela representavam passos importantes na construção de um negócio sólido. "E tem mais", disse ele, sentando-se no banco mais próximo, de forma que ficasse na altura dos olhos dela.
Conversei com alguns colegas sobre estratégias de marketing para pequenos empreendimentos. Tenho algumas ideias que podem te interessar. Larissa moveu a cadeira para ficar de frente para ele, criando uma atmosfera de conversa íntima em meio ao movimento da praça. Que tipo de ideias? Bem, primeiro, você já pensou em criar um perfil nas redes sociais para os doces da Lari? Instagram, Facebook, são ferramentas poderosas para mostrar seu trabalho e atingir mais pessoas. Eu tenho um Instagram pessoal, disse Larissa, mas nunca pensei em criar um específico para os doces. Seria perfeito, disse Rafael com entusiasmo. Você poderia postar fotos dos processos de produção, dos produtos prontos, dos eventos onde seus doces são servidos. As pessoas adoram ver o behind the scenes de produtos artesanais. Enquanto ele falava, Larissa observava não apenas as palavras, mas a forma como ele se expressava. Havia uma paixão genuína em sua voz quando falava sobre marketing e estratégias de negócio. Ela percebeu que ele não estava apenas sendo gentil, estava realmente empolgado com as possibilidades que via para o crescimento dos doces da Lari. E você também poderia pensar em diversificar, continuou Rafael. Já considerou fazer bolos para ocasiões especiais? Ou quem sabe parcerias com cafeterias locais? Eu sei fazer bolos, admitiu Larissa. Na verdade, aprendi com minha avó, mas sempre achei que seria difícil competir com as confeitarias estabelecidas. Larissa, disse Rafael, e havia uma seriedade carinhosa em sua voz. Você tem algo que muitas confeitarias grandes perderam, o toque pessoal, o carinho em cada produto. As pessoas estão cada vez mais procurando por isso. Produtos únicos, feitos com amor, que contem uma história. As palavras de Rafael tocaram Larissa de uma forma profunda. Era como se ele conseguisse ver potenciais que ela própria não ousava imaginar. Mais do que isso, ele falava com uma convicção que a fazia acreditar que seus sonhos realmente podiam se tornar realidade. Rafael, disse ela, depois de alguns momentos de silêncio reflexivo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você está fazendo isso? Quer dizer, por que está me ajudando tanto? Você nem me conhece direito. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse procurando as palavras certas. Quando falou, havia uma sinceridade tocante em sua voz. Sabe, Larissa, eu cresci vendo minha mãe lutar para construir uma vida digna para nós dois. Ela era costureira autônoma, trabalhava em casa, enfrentava preconceitos, passava dificuldades, mas nunca desistiu. E eu aprendi que pessoas como você, que lutam com dignidade pelos próprios sonhos, merecem toda a admiração e apoio do mundo. Larissa sentiu um nó na garganta. Havia uma emoção genuína nas palavras dele que a tocou profundamente. Mas tem algo mais, continuou Rafael, olhando diretamente nos olhos dela. Na sexta-feira, quando te vi na praça, eu não vi uma pessoa pedindo ajuda. Eu vi uma empresária talentosa passando por um momento difícil. E desde então, não consigo parar de pensar no seu potencial, nas coisas incríveis que você pode conseguir. O coração de Larissa disparou. Havia algo naquelas palavras, na forma como ele a olhava, que ia muito além do interesse profissional. Pela primeira vez, ela se permitiu considerar que talvez Rafael estivesse interessado nela, não apenas como empreendedora, mas como pessoa. E também, disse Rafael, com um sorriso ligeiramente tímido, eu realmente gostaria de te conhecer melhor. Como pessoa, quero dizer, se você não se importar. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Larissa sentia as bochechas corarem, o coração batendo acelerado, uma mistura de nervosismo e alegria que há muito tempo não experimentava. Eu também gostaria, disse ela finalmente, com uma voz suave, mas firme. Rafael sorriu, e foi como se o sol tivesse ficado mais brilhante na praça. Que tal almoçarmos juntos hoje?
Conheço um restaurante tranquilo aqui perto, com boa acessibilidade. A consideração automática com a acessibilidade tocou Larissa de forma especial. Não foi mencionada como um favor ou adaptação especial, mas como um detalhe natural ao fazer o convite. Era assim que ela sempre quisera ser tratada, como uma pessoa normal, cujas necessidades específicas eram consideradas naturalmente, sem alarde. Eu adoraria, disse ela, mas preciso ficar aqui até umas 2 da tarde. É o horário de movimento. Sem problema, disse Rafael imediatamente. Que tal às 2:30? Posso passar aqui para te buscar. Perfeito. Eles passaram mais alguns minutos conversando sobre assuntos diversos. Rafael contou sobre seu trabalho, Larissa falou sobre a família, sobre seus sonhos para o futuro dos doces da Lari, sobre como havia descoberto sua paixão pela confeitaria. A conversa fluía naturalmente, como se eles se conhecessem há muito mais tempo. Quando Rafael precisou sair para voltar ao trabalho, havia uma intimidade entre eles que não existia quando ele havia chegado. Não era ainda um relacionamento romântico declarado, mas havia uma conexão clara, uma atração mútua que ambos reconheciam e que os deixava ansiosos pelo encontro da tarde. Até às 2:30, disse Rafael, levantando-se do banco. Até às 2:30, respondeu Larissa, com um sorriso que iluminava todo seu rosto. As horas que se seguiram passaram de forma estranha para Larissa. Por um lado, ela estava mais animada e confiante do que havia estado em meses. Por outro, estava nervosa de uma forma que nunca havia experimentado. Não era apenas ansiedade por um encontro. Era a sensação de que sua vida estava prestes a mudar de forma fundamental. Vendeu várias caixas durante o período da tarde, mas sua mente estava parcialmente voltada para o encontro que se aproximava. Escolhia as palavras que usaria, imaginava conversas possíveis, se perguntava como seria o restaurante, como seria estar sozinha com Rafael por mais tempo. Às 2:15, começou a organizar seus materiais com uma ansiedade crescente. Guardou cuidadosamente as caixas restantes, dobrou o suporte de vendas, organizou tudo na sacola que sempre carregava na cadeira. Quando Rafael apareceu, pontualmente às 2:30, ela já estava pronta. Pronta para a nossa conversa? Perguntou ele, com um sorriso que misturava cordialidade e uma intimidade crescente. Mais do que pronta, respondeu Larissa. Enquanto se dirigiam ao restaurante, ela se deu conta de que aquele momento representava muito mais do que um almoço de negócios. Era o início de algo que poderia transformar não apenas sua vida profissional, mas sua vida como um todo. E pela primeira vez em muito tempo, em vez de temer as mudanças, ela as aguardava com expectativa e alegria. O restaurante que Rafael escolheu era aconchegante e realmente acessível, com espaços amplos entre as mesas e uma rampa discreta na entrada. O ambiente era elegante, mas descontraído, perfeito para uma conversa íntima, sem ser intimidante. Durante o almoço, eles conversaram sobre tudo: infâncias, sonhos, medos, planos para o futuro. Rafael contou sobre seus anos de faculdade, sobre como havia construído sua carreira, sobre a importância que sua mãe tinha em sua vida. Larissa falou sobre a família, sobre como o acidente havia mudado suas perspectivas, sobre como havia descoberto forças que não sabia que possuía. Havia momentos de silêncio confortável, momentos de risos espontâneos, momentos em que os olhares se encontravam e permaneciam conectados por alguns segundos a mais que o normal. Era como se eles estivessem se reconhecendo mutuamente, descobrindo afinidades e conexões que iam muito além das circunstâncias que os haviam unido. Larissa, disse Rafael em determinado momento, com uma seriedade carinhosa. Posso te dizer uma coisa? Claro. Você é uma das pessoas mais impressionantes que já conheci.
A forma como você enfrenta os desafios, como constrói algo bonito a partir de dificuldades, como mantém a doçura mesmo depois de tudo que passou, é inspirador. Larissa sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura. Obrigada, disse ela, com a voz ligeiramente embargada. Isso significa mais para mim do que você imagina. E eu gostaria muito de continuar fazendo parte da sua jornada, disse Rafael, estendendo a mão sobre a mesa para tocar delicadamente a mão dela. Se você quiser, é claro. Larissa olhou para a mão dele cobrindo a sua e sentiu uma emoção que transcendia qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas atração romântica, era uma sensação de completude, de reconhecimento mútuo, de possibilidades infinitas se abrindo diante deles. Eu quero muito, disse ela, apertando suavemente a mão dele. Naquele momento, na intimidade do restaurante aconchegante, com as mãos unidas sobre a mesa e olhares que diziam muito mais do que palavras poderiam expressar, Larissa e Rafael souberam que aquilo que havia começado como um encontro casual na praça estava se transformando em algo muito mais profundo e significativo. O amor estava nascendo entre eles de forma natural, orgânica, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo, admiração genuína e afinidades reais. Era o tipo de amor que cresce devagar, mas se enraiza profundamente, prometendo ser duradouro e transformador. Quando saíram do restaurante, já no final da tarde, ambos sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Haviam encontrado um no outro não apenas um parceiro romântico, mas um verdadeiro companheiro de jornada, alguém que não apenas aceitava suas características únicas, mas as celebrava e as via como qualidades especiais. O sol começava a se pôr sobre a cidade, pintando o céu com tons dourados que pareciam abençoar o início daquele amor que prometia iluminar a vida de ambos pelos anos que estavam por vir. Um ano depois daquele encontro transformador na praça, a vida de Larissa havia mudado de formas que ela jamais ousara sonhar. Não apenas externa e profissionalmente, mas principalmente no que dizia respeito à forma como ela se via e como encarava as possibilidades futuras. O amor havia chegado à sua vida não como um conto de fadas impossível, mas como uma construção sólida, diária, baseada em respeito mútuo, companheirismo e uma admiração genuína que apenas crescia com o tempo. A casa da Rua das Acácias, número 42, havia passado por transformações visíveis. A fachada agora ostentava uma pintura nova, em um azul mais vibrante que refletia a renovação de esperanças da família Silva. O jardim de Dona Helena florescera como nunca, com canteiros ampliados e uma variedade maior de flores que criavam um verdadeiro espetáculo de cores na frente da casa. Mas as mudanças mais importantes não eram visíveis aos olhos. Eram mudanças no clima emocional da família, na segurança financeira, na tranquilidade que finalmente haviam conquistado. No quintal dos fundos, onde antes ficava apenas a oficina silenciosa de João, agora funcionava uma pequena, mas equipada cozinha industrial artesanal. O novo espaço de produção dos doces da Lari. Rafael havia ajudado Larissa a conseguir um microcrédito para pequenos empreendedores, e juntos eles haviam planejado cada detalhe da expansão. Fogão industrial de 4 bocas, bancada ampla de inox, geladeira comercial pequena, prateleiras organizadas com ingredientes sempre frescos, e uma área específica para embalagem e decoração dos produtos. A transformação dos doces da Lari havia sido gradual, mas consistente. O perfil no Instagram que Rafael sugerira se tornara um sucesso local, com mais de 3.000 seguidores que acompanhavam diariamente o processo de criação dos doces. Larissa havia descoberto um talento natural para a fotografia,
capturando imagens que faziam os brigadeiros parecerem pequenas obras de arte. Os vídeos que postava, mostrando o processo de preparo, eram especialmente populares, recebendo centenas de curtidas e comentários carinhosos. As parcerias com cafeterias locais, que Rafael havia sugerido, se concretizaram de forma orgânica. 3 estabelecimentos no centro da cidade agora vendiam os produtos dos doces da Lari em suas vitrines, e a demanda era consistente. Larissa havia desenvolvido uma linha especial de produtos para essas parcerias. Brigadeiros gourmet com sabores únicos como maracujá com chocolate branco, café especial com licor e limão siciliano com coco queimado. Mas a maior conquista profissional havia sido o contrato com a empresa onde Rafael trabalhava. Depois do sucesso inicial daquela primeira encomenda, a empresa decidira fazer dos doces da Lari o fornecedor oficial de doces para eventos corporativos. Eram encomendas mensais que garantiam uma renda fixa e permitiram que Larissa finalmente se sentisse segura financeiramente. Pedro, agora com 13 anos, havia se tornado o assistente oficial da irmã nos fins de semana e feriados. Adorava ajudar com as entregas, dirigindo a pequena bicicleta que Rafael havia dado de presente para ele, com um cesto especial adaptado para transportar as caixas coloridas. O menino desenvolvera um orgulho especial pelo sucesso da irmã e contava para todos os amigos na escola sobre os doces da Lari. Seus sonhos de ser médico permaneciam, mas agora ele também falava sobre a possibilidade de estudar administração para ajudar a expandir o negócio da família. Dona Helena havia reduzido sua jornada como diarista. Com a melhora da situação financeira da família, ela podia escolher trabalhar apenas em 2 casas, o que lhe dava mais tempo para ajudar Larissa com a produção e, principalmente, mais tempo para cuidar do marido com a atenção que ele merecia. A transformação em seu semblante era notável. As linhas de cansaço extremo haviam suavizado e ela voltara a sorrir com a frequência de antes. João havia estabilizado em um patamar da doença que, embora ainda limitante, permitia que ele desfrutasse de períodos de maior lucidez e bem-estar. Nos dias bons, ele conseguia sentar-se na varanda e observar o movimento do bairro, cumprimentando vizinhos, dando conselhos quando pedido. Havia até voltado a fazer pequenos trabalhos de marcenaria, caixinhas personalizadas para embalar os doces em ocasiões especiais, pequenas placas decorativas para a área de produção. Não era o trabalho intenso de antes, mas era suficiente para que ele se sentisse útil e valorizado. O relacionamento entre Larissa e Rafael havia se desenvolvido de forma natural e sólida. Eles se viam diariamente, mas sem pressa ou pressão. Rafael passava na praça toda manhã, antes do trabalho, para tomar um café rapidinho com Larissa, e todas as tardes, depois do expediente, a acompanhava no trajeto de volta para casa. Nos fins de semana, ele se tornara praticamente um membro da família Silva, almoçando com eles aos domingos, ajudando nas tarefas da casa, levando Pedro ao futebol, conversando longamente com Dona Helena na cozinha, enquanto Larissa trabalhava. A família de Rafael, sua mãe, Dona Carmen, e sua irmã mais nova, Marina, havia abraçado Larissa com um carinho que a surpreendeu. Dona Carmen, uma senhora elegante e forte que havia criado 2 filhos sozinha, reconheceu em Larissa uma alma semelhante à sua, determinada, trabalhadora, cheia de sonhos. As 2 mulheres desenvolveram uma amizade especial, trocando receitas, conselhos de negócios e histórias de superação. Durante aquele ano, Rafael provou ser não apenas um namorado amoroso, mas um verdadeiro parceiro de vida. Ele aprendera sobre as necessidades específicas da cadeira de rodas sem nunca fazer disso um drama ou uma limitação. Adaptara naturalmente seus hábitos para incluir Larissa em todas as atividades, escolhendo sempre restaurantes acessíveis,
planejando passeios para locais com boa infraestrutura, dirigindo de forma mais cautelosa quando ela estava no carro, mas tudo isso de forma tão natural que Larissa às vezes esquecia que ele estava fazendo adaptações. Mas o que mais tocava Larissa era a forma como Rafael a via. Para ele, ela não era a namorada cadeirante. Ela era Larissa, a empreendedora talentosa, a mulher forte, a companheira inteligente e carinhosa. A cadeira de rodas era apenas um detalhe, como a cor dos olhos ou a preferência por determinado tipo de música. Rafael conseguira fazer com que ela se sentisse completamente normal, completamente aceita, completamente amada por quem realmente era. Na semana anterior àquele dia especial, o primeiro aniversário do encontro deles na praça, Rafael havia estado visivelmente nervoso. Larissa notara, mas decidira não comentar, imaginando que fossem pressões do trabalho ou preocupações familiares. Ela não suspeitava que ele estava planejando algo que mudaria suas vidas para sempre. Naquela manhã de sexta-feira, exatamente um ano depois do dia em que se conheceram, Larissa acordou com a mesma energia positiva que a acompanhava há meses. Preparou seus brigadeiros com o carinho de sempre, mas dessa vez fez uma seleção especial. Incluiu alguns sabores novos que havia desenvolvido recentemente, inspirada em sugestões que Rafael fizera sobre combinações interessantes de sabores. Chegou à praça e montou sua estrutura no mesmo local onde tudo havia começado. A árvore estava mais frondosa, oferecendo uma sombra mais generosa. O movimento da praça continuava o mesmo, mas agora as pessoas a reconheciam. Muitos clientes regulares paravam para conversar, para saber sobre novidades, para encomendar doces para ocasiões especiais. Ela havia se tornado parte da paisagem da praça de uma forma positiva, não mais invisível, mas valorizada e respeitada. Por volta das 10h30 da manhã, Rafael chegou como sempre fazia, com seu sorriso caloroso e seu bom dia carinhoso. Mas naquela manhã havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de nervosismo e expectativa que Larissa não conseguiu decifrar completamente. "Como está o movimento hoje?" perguntou ele, sentando-se no banco ao lado dela como sempre fazia. "Bem movimentado", respondeu Larissa. "Vendi 8 caixas só esta manhã. E você, como está? Parece meio nervoso." Rafael sorriu, mas o nervosismo era evidente. "Na verdade, Larissa, eu queria conversar uma coisa importante com você." O coração de Larissa acelerou ligeiramente. O tom sério de Rafael despertou uma preocupação momentânea. Seria algum problema na empresa? Alguma questão familiar? "Claro, pode falar", disse ela, virando a cadeira para ficar completamente de frente para ele. Rafael respirou fundo, pegou as mãos dela entre as suas e olhou diretamente nos olhos dela, com uma intensidade que a fez tremer internamente. "Larissa, este último ano foi o mais importante da minha vida. Você não apenas me fez mais feliz do que eu jamais pensei ser possível, como me fez me tornar uma pessoa melhor. Aprendi sobre coragem, observando você enfrentar cada desafio com dignidade. Aprendi sobre determinação, vendo você construir algo tão bonito com tanto trabalho e dedicação. Aprendi sobre amor verdadeiro, sentindo o que sinto por você todos os dias." Larissa sentiu os olhos marejarem. Havia algo na solenidade das palavras de Rafael que sugeria que aquele momento era especial de uma forma que ia além de uma declaração romântica comum. "Eu te amo profundamente", continuou Rafael, "mas mais do que isso, eu te admiro, te respeito e quero passar o resto da minha vida sendo seu companheiro, seu parceiro, seu melhor amigo e seu maior incentivador." Foi então que Rafael soltou uma das mãos de Larissa e tirou do bolso interno do paletó uma pequena caixinha de veludo azul escuro. "Larissa Silva", disse ele, abrindo a caixinha para revelar um anel delicado, mas elegante, com um diamante pequeno, mas brilhante.
Você quer casar comigo? O mundo ao redor pareceu parar. O movimento da praça continuava. As pessoas passavam, os carros circulavam, mas para Larissa era como se existisse apenas aquele momento, aquelas palavras, aquele homem maravilhoso ajoelhado ao lado de sua cadeira, oferecendo-lhe não apenas um anel, mas um futuro compartilhado. As lágrimas que há meses eram apenas de alegria voltaram a brotar de seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de uma emoção tão intensa que ela não conseguia encontrar palavras para descrevê-la. Era gratidão, amor, surpresa, felicidade, esperança, tudo misturado numa sensação que a fazia tremer de emoção. Rafael, começou ela, com a voz embargada pela emoção. Eu sei que pode parecer cedo, disse ele rapidamente, interpretando erroneamente a hesitação dela, mas eu tenho certeza absoluta dos meus sentimentos. Não precisa responder agora se não quiser, pode pensar. Sim, interrompeu Larissa com uma voz clara e firme que surpreendeu a ambos. Sim, eu quero casar com você. O sorriso que se desenhou no rosto de Rafael foi como o nascer do sol. Ele pegou o anel da caixinha e, com mãos ligeiramente trêmulas de emoção, o colocou no dedo anelar de Larissa. Ficou perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Algumas pessoas que estavam na praça e presenciaram a cena aplaudiram espontaneamente. Uma senhora idosa que passava próxima parou e disse: "Que lindo! Deus abençoe vocês!" Crianças que brincavam próximas correram para ver o que estava acontecendo e logo havia uma pequena multidão de curiosos e bem-wishers ao redor deles. Rafael se levantou, puxou Larissa para um abraço carinhoso e a beijou suavemente. Não foi um beijo apaixonado e dramático como nos filmes. Foi um beijo doce, respeitoso, cheio de promessas e carregado de amor genuíno. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Era como se toda a emoção acumulada ao longo daquele ano de relacionamento tivesse encontrado sua expressão máxima naquele momento. "Quando você quer casar?", perguntou Rafael, ainda segurando as mãos dela. "Amanhã", brincou Larissa, fazendo-o rir. "Que tal no fim do ano? Podemos fazer uma festa simples com nossas famílias e amigos mais próximos." "Perfeito", disse Larissa, "mas tem uma condição." "No qual?" "A decoração tem que incluir as fitas coloridas dos doces da Lari. Afinal, foi através deles que nos conhecemos." Rafael riu gostosamente. "Não faria de outro jeito." O resto daquela manhã passou como um borrão de emoções. Parabéns de estranhos, telefonemas para as famílias e uma felicidade que parecia grande demais para caber no peito. Larissa mal conseguiu se concentrar nas vendas. Estava constantemente olhando para o anel no dedo, sorrindo sozinha, se beliscando para ter certeza de que não estava sonhando. Rafael cancelou os compromissos da manhã para ficar com ela na praça. Eles planejaram os primeiros detalhes do casamento, falaram sobre o futuro, sobre os sonhos que agora compartilhariam, sobre as possibilidades infinitas que se abriam diante deles. Quando chegaram em casa para o almoço, agora seria realmente casa deles, a família já estava esperando com uma pequena festa de noivado improvisada. Dona Helena havia preparado o prato preferido de Rafael, Pedro havia feito um cartão de parabéns desenhado à mão e até João, num dos seus dias bons, estava na sala esperando para abraçar o futuro genro oficial. Dona Carmen e Marina também estavam lá. Rafael havia ligado para elas assim que Larissa dissera sim. As duas famílias se misturavam naturalmente, como se sempre tivessem sido uma família só. Durante o almoço, enquanto todos conversavam animadamente sobre planos para o casamento, Larissa se permitiu um momento de reflexão silenciosa. Lembrou-se daquele dia, um ano antes, quando havia chorado na praça, se sentindo invisível e derrotada. Lembrou-se da desesperança, da sensação de que o mundo era indiferente ao seu esforço. E agora,
Ali estava ela, rodeada de pessoas que a amavam, noiva de um homem extraordinário que havia, como ela sempre sonhara ser vista, com um negócio próspero que construíra com as próprias mãos, com uma família segura e feliz. Não havia nada de mágico ou irreal naquela transformação. Havia sido construída dia após dia, com trabalho, amor, perseverança e, principalmente, com a coragem de continuar acreditando em si mesma, mesmo quando tudo parecia impossível. O casamento aconteceu em dezembro, numa cerimônia simples, mas emocionante, na igreja do bairro. Larissa usou um vestido branco elegante que realçava sua beleza natural. E sua cadeira foi decorada com as famosas fitas coloridas dos doces da Lari, como haviam planejado. O buquê foi feito com as flores do jardim de Dona Helena, rosas vermelhas, margaridas brancas e alguns ramos de manjericão, que, segundo a tradição, trariam prosperidade ao novo casal. A festa foi realizada no quintal da casa da Rua das Acácias, decorado com luzes de Natal e mais fitas coloridas. O bolo, naturalmente, foi feito pela própria Larissa, 3 camadas de brigadeiro gourmet cobertas com um glacê perfeito. Os doces servidos foram todos dos doces da Lari, apresentados em bandejas que João havia feito especialmente para a ocasião. Durante a festa, Rafael fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há pouco mais de um ano, eu conheci uma mulher extraordinária que me ensinou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Que a verdadeira beleza não está na perfeição, mas na autenticidade. Que o verdadeiro amor não está em ser salvado por alguém, mas em crescer junto com alguém. Larissa, você não apenas se tornou minha esposa hoje, você se tornou minha inspiração para toda a vida. Larissa respondeu com suas próprias palavras, falando sobre como Rafael lhe havia devolvido não apenas a esperança, mas principalmente a convicção de que era possível ser amada exatamente como era, com todas as suas características únicas. Quando a festa terminou e os convidados se despediram, Rafael e Larissa ficaram sozinhos na varanda da casa, observando as estrelas e planejando a lua de mel simples que fariam numa pousada na serra, escolhida pela beleza do local e pela total acessibilidade. Você tem algum arrependimento? Perguntou Rafael brincalhão. Apenas um, respondeu Larissa com um sorriso travesso. Qual? Eu deveria ter chorado na praça muito antes. Assim teríamos nos conhecido há mais tempo. Eles riram juntos e Rafael a beijou suavemente sob a luz das estrelas. 3 anos depois do casamento, os doces da Lari haviam se tornado uma pequena empresa sólida, com 2 funcionários, parcerias com 10 estabelecimentos comerciais e uma lista de espera para encomendas especiais. Larissa havia realizado o sonho de ter sua própria loja. Um espaço pequeno, mas charmoso no centro da cidade, decorado com as cores alegres que se tornaram sua marca registrada. Rafael havia aberto sua própria consultoria de marketing, especializada em ajudar pequenos empreendedores. Sua primeira e mais querida cliente continuava sendo sua esposa, mas agora ele ajudava dezenas de pessoas como Larissa a transformarem seus sonhos em negócios prósperos. A casa da Rua das Acácias continuava sendo o centro da família expandida. Rafael e Larissa viviam lá, cuidando dos pais dela e dividindo com Pedro, agora com 16 anos, e decidido a cursar administração de empresas para ajudar a expandir ainda mais o negócio da irmã. João havia se estabilizado numa condição que, embora limitante, permitia que ele desfrutasse de muitos momentos de lucidez e felicidade. Dona Helena havia finalmente parado de trabalhar como diarista e agora se dedicava integralmente a ajudar no negócio da filha e a cuidar da família. Mas a maior alegria de todas chegou numa tarde de primavera, quando Larissa anunciou para Rafael que estavam esperando um bebê. A emoção foi tão intensa
quanto no dia do pedido de casamento. Lágrimas de alegria, abraços apertados, telefonemas emocionados para toda a família. O menino nasceu saudável e perfeito e recebeu o nome de João Rafael. João em homenagem ao avô, Rafael em homenagem ao pai. A primeira foto que Larissa postou no Instagram dos doces da Lari foi uma imagem das mãozinhas do bebê segurando uma pequena caixinha de brigadeiro com um lacinho azul. Naquela noite, depois que todos haviam conhecido o bebê e a casa finalmente havia silenciado, Rafael e Larissa se sentaram na varanda com o filho nos braços, observando as estrelas como faziam desde a noite de casamento. "Você ainda se lembra daquele dia na praça?" perguntou Rafael suavemente. "Todo dia", respondeu Larissa. "E sabe o que eu penso? O quê? Que às vezes a vida nos leva aos lugares mais difíceis para nos preparar para receber as bênçãos mais bonitas." Rafael beijou a testa da esposa e depois a testa do filho. "Eu te amo", disse simplesmente. "Eu também te amo", respondeu Larissa. "E amo a vida que construímos juntos." Ali, sob as estrelas, com o filho nos braços e o marido ao lado, Larissa se lembrou mais uma vez daquela tarde na praça, quando chorou pensando que o mundo era indiferente aos seus sonhos. Agora sabia que o mundo não era indiferente. Apenas estava esperando o momento certo de colocar as pessoas certas em seu caminho. A verdadeira fortuna, como ela sempre escrevera em seus pequenos cartões, estava na empatia, no respeito, na capacidade de recomeçar e, principalmente, na coragem de continuar acreditando no amor e nas possibilidades infinitas que ele traz consigo. Os doces da Lari continuaram adoçando a vida das pessoas, mas agora cada produto carregava não apenas o sabor especial dos ingredientes selecionados, mas também a doçura de uma história de amor verdadeiro que provava que os melhores finais são aqueles construídos dia após dia com trabalho, dedicação e principalmente com muito, muito amor. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final desta história, que mostra como o amor verdadeiro floresce nos lugares mais inesperados e como a esperança pode se transformar em realidade quando encontra corações dispostos a acreditar e lutar pelos seus sonhos. Se esta história tocou seu coração, como tocou o meu ao contá-la, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários as suas próprias histórias de superação e amor. Afinal, cada um de nós tem dentro de si a capacidade de criar finais felizes para nossas próprias jornadas. Até a próxima história.